nessa casa, mas eu fico muito feliz pela receptividade que tiveram comigo, pela forma que me abraçaram, pela forma que me acolheram aqui. E, cara, que responsabilidade estar aqui em cima, né? Que responsabilidade poder falar da palavra do Senhor. É um privilégio e eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer aos pastores, pastor Wilson, pastor Felipe, pela oportunidade, pela confiança. Amém? A gente vai estar dando sequência na série de mensagens que chama Os Improváveis. E hoje a gente vai estar falando de um carinha aí, muito especial, que eu aprendo muito com ele. E ele se chama Davi. Eu acho que aqui muitos já conheceram a história dele, muitos conhecem algumas passagens na Bíblia falando sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre Davi, o improvável Davi. Para quem ainda não conhece, Davi, ele realmente nasceu num cenário cheio de impossibilidades. Davi, ele nasceu num cenário que outrora jamais alguém seria levantado da forma que ele foi. Davi realmente ele veio do anonimato até se tornar um rei de uma nação. Davi ele era simplesmente o filho mais novo de Jessé, responsável em cuidar apenas de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas e Davi ele vivia sendo subestimado pela sua família. A sua família jamais acreditaria que Davi fosse erguido por Deus da forma que ele foi, porque realmente as condições daquela família não iria proporcionar aquela honra para Davi, não iria proporcionar da forma com que Davi foi levantado para uma nação como rei de Israel. Mas o Senhor ele realmente vem para mudar toda a lógica. O Senhor ele vem para mudar todo um destino de fracasso. Por consequência de más decisões do rei Saul, o Senhor ele decide levantar Davi ainda menino como rei de Israel. E aqui o Senhor mostra que independente dos lugares de impossibilidades, o Senhor ele sempre tem uma promessa para os improváveis. O Senhor ele sempre tem uma promessa para aquele que tem um coração disponível para Ele. Sabe, Davi ele não era noticiado por ninguém, ele não era falado por ninguém, mas o Senhor o conhecia. Sabe, o Senhor ele colocou Davi como um homem segundo o coração de Deus. E Davi ele realmente foi chamado pelo Senhor. Davi ele teve uma promessa do Senhor. Então não importa os lugares que você esteja passando, não importa as circunstâncias desfavoráveis que você está vivendo, o Senhor ele tem um plano para a sua vida. Sabe, não importa a circunstância que você está vivendo no momento, o Senhor ele tem uma promessa para a sua vida. Davi então ele é ungido a rei. E tem um acontecido na história que muitas pessoas conhecem, que é Davi enfrentando o gigante Golias. E depois de Davi ter matado aquele gigante, Davi ele é conhecido pelo povo de Israel. Davi ele começa a crescer diante do povo, ele começa a ter fama diante do povo. O povo começa a reconhecer quem é Davi, e aquilo causa inveja em Saul, e Saul começa a perseguir Davi. Saul começa de alguma forma a querer matar Davi, e por isso Davi decide fugir. Davi decide fugir de Israel e ir habitar na terra dos filisteus, na terra dos rivais de Israel, adversários de Israel. Davi decide ir morar para aquela terra com a sua família e com alguns homens.
E é partindo para alguma dessas terras que nós vamos falar hoje, que é Davi numa terra chamada Ziclag. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 30. Verso 1 vai dizer assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Sabe, aqui vai narrar um momento de dificuldade que Davi passou. Davi estava chegando naquela cidade junto com alguns homens e ele depara uma cidade toda destruída. Ele se depara com a sua família sendo levada como prisioneiro. Sabe, um caos foi instaurado naquela cidade e Davi, junto com aqueles homens, viram o desespero chegando. Davi e aqueles homens ficaram desesperados, ficaram com muita angústia no coração. Realmente colocaram aquilo ali como um fim, e então eles choraram amargamente. A Bíblia vai dizer que eles choraram amargamente. E ali Davi, ele começa a viver um momento crítico na vida. Sabe, ali Davi começa a viver um momento de dor. Eu quero te dizer que ninguém está ausente de passar por um momento de dor. Ninguém está ausente de passar por um momento de crítica, por um momento crítico. Eu não sei você, mas um dia eu passei por esse momento crítico. Eu não sei você, mas um dia a dificuldade ela chegou na minha casa. Sabe, ninguém está ausente de passar por esses momentos. Ninguém está ausente de ter que passar por um momento de dor. Eu quero que nessa noite você entenda que a dor, ela não vem simplesmente para querer te matar, mas ela vem para querer te ensinar. Sabe, nós precisamos colocar realmente a dor como algo a ser ensinado, algo que nós possamos aprender com isso. Sabe, uma mulher quando ela está grávida, ela sente muitas dores, porque algo está sendo gerado dentro dela. Sabe, esses momentos de dificuldade, esses momentos de dor que você tem passado, realmente é algo que está sendo gerado. O Senhor está gerando algo em você. Entenda que a dor, ela tem um propósito, ela tem uma razão. Ela não vem para querer apenas te matar. A dor, ela não vai te matar, mas ela vai querer te ensinar. Então, você precisa aprender a entender isso, sabe? Começar a aprender com os momentos difíceis. Aqui Davi, ele está vivendo um desses momentos. Aqui, Davi vê todo um povo chorando por ver a sua família ter sido levada como prisioneiro. Viu aquela cidade sendo toda destruída. E aqui Davi, ele nos ensina que nós precisamos confiar no Senhor.
Aqui Davi ele estava vivendo sobre uma ameaça, porque aqueles homens pensaram em apedrejar Davi, querendo culpar Davi por tudo aquilo que tinha acontecido. Mas Davi já tinha passado por outros momentos difíceis na vida, sabe? Davi ele tinha já enfrentado um leão. Davi já tinha enfrentado o urso. Davi já tinha até matado um gigante. Davi entendia os momentos de dificuldade que ele tinha passado e aquilo que ele estava passando. Mas aquele povo que estava com ele não entendia ainda, por isso aquele povo queria apedrejar Davi. Mas sabe, Davi sabia quem o Senhor era na vida dele. Sabe, Davi num salmo muito lindo diz que o Senhor era o pastor da vida dele e que nada lhe faltaria. Isso não quer dizer que muitas vezes o recurso não lhe faltaria, mas o Senhor sempre estaria presente na vida dele. Sabe, em alguma situação vai chegar essa falta em você. Vai chegar uma situação que algo vai faltar em você, mas entenda, o Senhor ele sempre estará ali. O Senhor ele sempre estará presente na sua vida. E era isso que Davi entendia. Davi sabia quem o Senhor era na vida dele. Davi sabia que aquele momento de dificuldade vinha para ensinar algo sobre a vida dele. E é isso que nós iremos aprender hoje. Sabe, o que fazer quando vem um momento de dificuldade? O que fazer quando esses momentos tentam querer roubar a nossa paz, tentam querer roubar a nossa vida, o nosso coração? O que fazer? Primeiro, reanime-se no Senhor. 1 Samuel 36 vai dizer que Davi ele ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sabe, a situação ali era de muita angústia. A situação ali estava um caos. Mas a Bíblia vai dizer que Davi ele se reanimou no Senhor. Davi ele se fortaleceu no Senhor. Entenda que o seu estado atual não condiz com aquilo que o Senhor ainda tem para a sua vida. Entenda que a sua força não está em coisas ou em pessoas, mas a sua força ela está em Deus. A sua força ela precisa vir do alto. A nossa confiança em Deus, ela realmente precisa ser o nosso combustível de vida, sabe? A confiança em Deus, ela precisa ser aquilo que nos move. Ela precisa ser aquilo que vai nos fazer caminhar, que não vai nos deixar numa situação de passividade, que não vai nos deixar numa situação de ficar parado, de ficar prostrado. Ei, pessoas que andam caídas deixam de olhar para quem realmente é capaz de reverter qualquer situação. O Senhor ele não trata com pessoas caídas. Sabe, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei se realmente você se sente como alguém caído no chão, mas eu quero te dizer que o Senhor ele não trata com pessoas caídas. Hoje é o dia que o Senhor está te alertando e te fazendo entender que é momento de se levantar. É momento de se levantar, não é momento de ficar prostrado. Ei, caído você não vai conseguir resolver situação nenhuma. No chão, o Senhor não vai ter a possibilidade de resolver nada na sua vida. Não se deixe se abater pelas situações. Um outro ponto que Davi ele tinha, que ele quer nos ensinar, é que Davi ele recuperou a visão do céu. Sabe, aquela situação ela não foi capaz de tirar a confiança que Davi tinha no Senhor. 1 Samuel 30, no versículo 8 vai dizer: e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi ele estava enfrentando uma situação difícil ali. Davi ele estava
enfrentando um caos, a cidade estava toda destruída. Mas aquela situação não foi capaz de tirar a confiança que Davi tinha no Senhor. Diante daquele caos que estava ali, Davi, ele se pôs na posição de buscar uma direção do Senhor. Davi se pôs numa posição de realmente buscar uma resposta naquele que é capaz de resolver todas as coisas. Então Davi, ele busca ao Senhor, ele pergunta ao Senhor o que ele poderia fazer. Davi, ele não movimentava um pé para lugar nenhum se realmente ele não tivesse uma direção do Senhor. Ei, não vá a lugar nenhum se realmente o Senhor não mandar você ir. Sabe, não tome partido para lugar nenhum, não escolha fazer decisões pela sua própria vontade, sem antes buscar uma direção do Senhor. Entenda que sozinho, na força do seu braço, você pode até chegar a algum lugar, mas sem uma direção do Senhor, você não vai muito longe. Se realmente não for o Senhor tomando as decisões por você, você não vai muito longe. Na força do nosso braço, nós até podemos chegar a algum lugar, mas quando realmente nós temos uma direção do Senhor, nós vamos de encontro ao nosso propósito, nós vamos de encontro àquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, comece a buscar a direção do Senhor antes de tomar qualquer decisão. Não vá buscando fazer as suas próprias vontades, tomando as suas próprias decisões. Busque o Senhor, busque uma direção do Senhor. É Ele que realmente tem um propósito na sua vida, é Ele que realmente tem uma direção. Ele é o próprio caminho, Ele vai te dar um caminho, Ele vai te apontar um destino. O Senhor, Ele tem um destino para a sua vida. Isaías 6:1 vai relatar um momento de dificuldade que Isaías também passou. Sabe, ali ocasionou a morte de um rei, e aquele povo estava todo abalado por aquela morte, mas Isaías, ele teve um encontro com o Senhor. Isaías 6:1 vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Sabe, em tempos difíceis, não deixe de buscar ao Senhor. Em tempos de dificuldade, não deixe de buscar uma direção do Senhor. Isaías estava vivendo também um momento de muito conflito, de muita dificuldade, era a morte de um rei. Mas a Bíblia diz que Isaías, ele viu o Senhor. Sabe, o problema é que tem muita gente querendo fazer da sua própria vontade, querendo fazer com as coisas do seu próprio jeito, sem antes ver o Senhor. Sabe, não se mova, não diga uma só palavra se realmente não for o Senhor te dando uma direção. Sabe, não seja alguém que manipula, não seja alguém que vive das suas próprias vontades, mas comece a ser guiado pelo Senhor. Em tempos de dificuldade, comece a ser guiado pelo Senhor. Comece a realmente buscar uma orientação de Deus. Sabe, eu vivi esses últimos anos eu vivi algo muito difícil na minha vida. Eu descobri uma crise de ansiedade que eu tinha, e ela foi se agravando para crises de pânico. Sabe, eram dias terríveis que eu passava. Eram dias que realmente eu achava que eu ia morrer, porque eu não aguentava tanta dor, eu não aguentava tanto choro. Eu não aguentava tantas idas ao hospital pensando no que fazer. Eu não tinha realmente o que fazer. Eram momentos que eu não tinha um destino, eu não tinha uma rota. Era algo que eu vivia comigo mesmo, que aquilo me torturava por dentro. Eu não sabia dizer o motivo, eu não sabia dizer as circunstâncias daquilo, mas era algo que me corroía, era algo que realmente me matava, e por muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida, porque eu não achava uma solução, eu não achava um jeito.
Sabe, eu olhava para toda a situação, eu via minha mãe chorando do meu lado e eu não aguentava ver toda aquela situação. Eu não tinha mais forças para buscar ao Senhor, mas eu ia para a igreja e me tornava como uma múmia, porque eu estava lá, o meu corpo estava lá, mas a minha mente já não estava mais. A minha mente estava em qualquer outro lugar. E aquilo me corroía por dentro, porque eu não sabia o que fazer. Eu não era aquela pessoa, eu não era daquele jeito. Mas, realmente, a partir do momento que eu recebi uma palavra do Senhor, que eu precisava respeitar os processos, eu comecei a entender o real sentido daquilo que eu estava passando. Realmente aquilo não iria me matar. Realmente aquilo não iria acabar com a minha vida mais. Aquilo viria para me ensinar. Sabe, talvez se eu não tivesse vivido tudo aquilo, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, sabe, aprendido com tudo que eu passei, hoje eu não poderia estar aqui em cima e falando da palavra do Senhor para vocês. Eu não sei. Mas o Senhor, Ele me deu uma palavra. Respeite os processos. Eu não sei a situação que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas ei, respeite os processos. Respeite o caminho que o Senhor tem traçado para você. Talvez por um momento não é algo bom, não é algo que tem te trazido conforto, não é algo que tem te trazido alegria, mas o caminho vai te ensinar. Entenda que o caminho, ele é tão importante quanto a chegada. Porque é no caminho que você se depara com o Senhor. É no meio desse caminho que você tem experiências com o Senhor. Sabe, Paulo estava por um caminho e ali ele se depara com uma luz muito forte que veio sobre ele. Ele se depara com o próprio Jesus. E ali Paulo, ele começa a ter experiências com o Senhor. Paulo, ele começa a ser transformado pelo Senhor. Ei, respeite os processos. Respeite aquilo que o Senhor, Ele tem colocado diante de você. Aquilo que o Senhor, Ele tem colocado no seu caminho. Respeite os processos. Entenda que esses processos, eles não serão maiores do que o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Mas é no meio desses processos que as maiores experiências com o Senhor, elas vão acontecer. É no meio desses processos que realmente você vai se deparar com o Jesus real. E Ele vai começar a revelar coisas insondáveis ao seu coração. Coisas que outrora você não sabia, coisas que outrora você ainda não conhecia, mas serão coisas que Ele vai te apresentar. Não deixe que os momentos difíceis, eles ceguem os seus olhos, a ponto de você não olhar para o Senhor. Sabe, não deixe que essa circunstância, ela realmente te prive de olhar para o Senhor. Não deixe que essa circunstância, ela roube a sua paz, a ponto de você não conseguir ver o Senhor estando do seu lado. Sabe, essa situação, ela não vai te matar. Esse momento de dificuldade, ele não vai te matar. Mas é no meio dessa dificuldade, é no meio desse caos que o Senhor, Ele vai se apresentar como alguém real, como um Pai que te ama. E Ele vai te mostrar um caminho. Ele vai te dar um destino. Um outro ponto que Davi, ele toma diante daquele momento de dificuldade. Sabe, Davi, ele já tinha se reanimado no Senhor. Davi, ele já tinha buscado forças no Senhor. Davi, ele já tinha buscado uma direção. Davi, ele tinha uma palavra, que se ele fosse, o Senhor estaria com ele, que ele venceria aquele povo. Davi agora, ele parte para uma ação. Sabe, você não pode viver só de palavras. Você não pode viver só de sentimentos.
Mas se realmente você não tomar uma atitude, as coisas elas não vão acontecer. Sabe, o medo, ele não é apenas um sentimento, mas ele é realmente um espírito que ele te paralisa. Sabe, você não pode deixar que esse medo, ele roube o seu coração a ponto de não deixar você se mover para lugar nenhum. Sabe, você precisa tomar uma atitude. Hoje é o dia que o Senhor ele escolheu para que realmente você saia daqui decidido a tomar uma atitude, decidido a realmente agir. Sabe, Davi, ele estava vivendo um caos ali, mas Davi, ele tinha uma palavra do Senhor. Davi, ele já tinha buscado forças no Senhor, mas se realmente Davi não tivesse tomado uma atitude, as coisas elas não iriam mudar. Davi ele continuaria no mesmo lugar, com o mesmo sentimento, ele continuaria vendo a cidade toda destruída, mas Davi, ele resolveu tomar uma decisão. Sabe, hoje é o dia para você tomar uma decisão. Hoje é o dia em que você precisa estar nessa cadeira incomodado. Sabe, que realmente você entenda que só sentado numa cadeira não é o seu lugar. Sabe, demorou muito tempo para mim entender isso, mas quando eu passei a entender que sentado só numa cadeira não era o meu lugar, as coisas elas começaram a acontecer. As coisas elas saíram de algo que estava parado, de algo que estava travado, e elas começaram a se mover. Elas começaram a se movimentar. Mas isso requer uma atitude. Isso requer uma escolha. E hoje o Senhor ele te dá essa oportunidade para você fazer uma escolha, para realmente você reagir, para você tomar uma atitude, para você entender que apenas sentado numa cadeira não é o seu lugar. Sabe, ficar numa cadeira está muito acomodado. Ficar numa cadeira ainda é muito cômodo. Ei, é tempo de se mover. A palavra diz que a criação ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Sabe, um filho ele não se manifesta sentado numa cadeira. Um filho ele precisa agir. Sabe, você não pode mais se manter nesse sentimento de paralisação. É tempo de se mover. É tempo de tomar uma atitude. Davi então ele parte. Davi então ele vai com aqueles homens na busca de trazer de volta aquele povo que estava cativo, de pegar de volta todos os bens que roubaram daquela cidade. Eu quero te dizer que o poder de reação, ele abre caminho para a restituição. Aleluia. Sabe, é uma atitude que você vai tomar essa noite, que as coisas elas vão mudar. É uma atitude que você vai tomar essa noite, que realmente as coisas elas vão começar a acontecer. Sabe, é tomando uma atitude. Não existe um outro caminho. É tomando uma atitude. Não importa aquilo que fizeram com você, não importa a situação que você está passando. Importa agora a resposta que você vai dar diante de tudo isso. Sabe, eu quero te dizer que você tem a oportunidade nas suas mãos de ser a resposta. De realmente ser uma resposta. Existem decisões que dependem de nós. Existem decisões que dependem de você, dependem de mim. Sabe, o Senhor, Ele já nos fortaleceu. O Senhor, Ele já nos deu uma palavra. É momento de reagir. É momento de tomar uma atitude. De sair dessa zona de conforto, desse lugar cômodo que você está vivendo e partir para uma atitude, partir para aquilo que o Senhor tem para fazer. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta. Como você deseja ser lembrado no futuro?
Como você deseja ficar marcado na história? Sabe, que legado você quer deixar para os seus filhos? Que legado você quer deixar para a sua família? Você quer ser como aqueles que se acovardaram e se deixaram abater diante das circunstâncias desfavoráveis? Ou você vai ser como aqueles que usaram do poder de reação para viver uma nova perspectiva diante dessas situações mais difíceis? Sabe, a oportunidade ela está na sua mão, a decisão ela está na sua mão. Sabe, existiam 12 espias que foram vigiar uma terra, mas daqueles 12, 10 vieram com uma notícia péssima, dizendo que era impossível aquele povo conquistar aquela terra, porque as pessoas que viviam lá eram grandes demais, era um exército muito poderoso, era incapaz de conseguir conquistar aquela terra. Mas existiam 2 que eles entenderam que eles tinham uma palavra do Senhor, mas eles entenderam que aquela era a terra que o Senhor ele tinha prometido. Então eles diziam: sim, os gigantes eles são grandes, sabe, é um exército muito poderoso, mas nós temos uma palavra. O Senhor ele nos deu uma palavra e nós vamos conquistar aquela terra. Sabe, o Senhor ele já tem algo preparado para você. O Senhor ele já tem algo, ele já tem um destino para você. O Senhor ele já tem realmente uma rota preparada para você. Mas que hoje o seu entendimento ele realmente mude a ponto de você não olhar para as circunstâncias e achar que é impossível você viver tudo isso. Sabe, que você não olhe para as circunstâncias e pense que eu não vou conseguir. Não, o Senhor ele já te deu uma palavra. O Senhor ele já tem algo preparado para você. Sabe, tome posse disso. Tome posse realmente daquilo que o Senhor ele tem na sua vida. E comece a tomar uma decisão. Comece a realmente decidir a viver aquilo que o Senhor tem, a viver os propósitos do Senhor, a viver o destino que Ele preparou para você. Se coloque de pé. Eu estava na minha casa e eu orei ao Senhor, perguntando assim: Senhor, me faça entender essa palavra. Sabe o que o Senhor quer falar primeiramente comigo nessa palavra?